sincronizadas. Sem caos e pavor. Sem caos, sem pavor, sem estúdio, gravando Yeah. no chão da sala. Lembra quando você fazia lição de casa no chão da sala? Essa sou eu hoje, fazendo na mesinha de centro da Meu sala. Deus. Muito Porque bem. eu mandei uma foto pra Renata, o meu Vocês vão estúdio ver aqui. está em reforma, está um caos, uma poeira, a atmosfera inteira tá pesada de tanta poeira que tá lá. Então eu precisei gravar no chão da sala, gente. E tá Mas tudo hoje eu bem não vou também. contar nada de história, então, ó, olha, eu tô relaxadíssima. Eu tô aqui só curtindo e trazendo comentários sarcásticos e respostas que as pessoas vão achar chatas. Que as pessoas vão xingar, mas tudo bem, porque o xingamento também nos dá audiência, então deixa o seu xingo aqui, se É, você quiser. exato, eu estou no chão da sala, o que que eu vou falar? Não vou falar não vou poder falar nada. Eu gravei isso no chão da sala. E Que tá tudo bem, tá Se tudo bem alguém me também. criticar, que eu vou poder me defender? Não posso nem me defender, eu tô no chão da sala. Agora eu preciso arranjar um chão da sala pra eu gravar, pra eu ter esse argumento também. Pois é. Começar a gravar da cama, sabe. O que vocês É. querem de mim? Eu estou na cama. Eu nem saí da cama hoje, vocês querem o quê de mim? Ai, um sonho, quem sabe um dia. Um dia. Bom, gente, nos ajude a realizar esse sonho. Se inscreve no canal, curte, compartilha, assina a Aurelo, todos os links pra tudo isso estão aqui embaixo. Por Ajuda a gente, gentileza. ajuda as tias a crescerem, a E gente a trabalhar da cama, ajuda a gente a trabalhar da cama, por gente. favor. E bom, falando em trabalho, gente, a gente tá aqui pra fazer um episódio de follow-up, porque a gente conta muitos casos, como vocês já sabem, se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Se você é Uhum. novo, prazer, temos muitos casos. Temos casos. E a gente sempre fala de fazer update de caso em andamento, e a gente nem sempre tem tempo de fazer, pois dessa vez as tias arrumaram a casa e vão trazer pra vocês os updates de alguns casos que a gente cobriu no YouTube. Uhum. Como sempre, todas as fontes estão aqui embaixo, então se você falar: "Não, de onde vocês tiraram isso? É fake news", a fonte tá lá embaixo, não discuta com a gente, discuta com os jornalistas Desconta que com a fonte, desconta com a discuta com a fonte. fonte, porque a gente não tirou nada da cabeça, a gente tirou das fontes. Isso. E o primeiro update que eu tenho é de um vídeo que a gente soltou, que foi um curta. A gente soltou acho que tem 2 semanas, que estava todo mundo mandando pra gente, eu pensei: "Preciso fazer", sobre aquela seita do Quênia que incentivava as pessoas a fazerem jejuns de comida e de água, que levou a vários óbitos no meio do mato. É, aquela seita eu achei quando eu vi a notícia tinha 8 pessoas descobertas, 8 Nossa, só? corpos, e daí toda vez que eu que eu dava um refresh no telefone vinha mais gente, eu falando: "Gente, quando é que isso vai acabar?". Tipo, daí eu fui dormir, quando eu fui dormir com uma tragédia, eu acordei com uma catástrofe, que é tipo, o número de corpos já tinha, assim, de corpos já tinha, sei lá. Quando a gente fez o vídeo, estava com 90 corpos. E teve um comentário que me chamou muita atenção no vídeo. Eu não lembro quem foi que fez, mas o comentário foi o seguinte: "Gente, qual que é o sentido de você, enquanto líder de uma seita, estimular que as pessoas façam jejum até morrerem, né?". Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça, porque normalmente a gente já cobriu várias seitas aqui, tanto do em vídeo quanto no nosso podcast. Se Hum. vocês não conhecem, o link tá aqui embaixo. E em todas essas, assim, eu não digo em todas, mas na grande maioria dessas seitas, quando chega no ponto das pessoas começarem a morrer, assim, aos montes, normalmente você tem uma coisa que eu vou ter que cortar quando eu falar, mas que eu vou colocar a palavra aqui, você tem os, né. Uhum. Então, normalmente, quando o líder, ele decide acabar com tudo, o líder vai embora também. Então, Porque realmente normalmente também a seita são seitas apocalípticas, né, que estão prevendo o apocalipse ou que estão querendo fugir do apocalipse ou seitas que têm esse tipo de mentalidade de que eles precisam, morrer para poder nascer em outro lugar ou para poder deixar esse corpo, deixar o mundo material. isso, ou porque a casa caiu, né, e eles vão ser Uhum. presos, então tem esses 2 cenários. E eu estava estranhando, porque o líder, o Mackenzie lá, ele foi preso e ele não estava no mesmo estado de deterioração que as outras vítimas.
Hum, Eu digo que as outras vítimas, porque alguns membros da seita foram capturados com vida, né, hum. tentando fazer jejum. E aí, finalmente, a gente teve a resposta. Ok, qual que foi a resposta? Eu vou ler uma notícia que saiu no Globo na terça agora, no dia 9 de maio de 2023, que eu fiquei chocada, tá, eu preciso compartilhar com vocês e com você, Natália. Hum. Autópsias de vítimas de seita evangélica no Quênia revelam ausência de órgãos e tráfico bem coordenado. É. Gente, eles não estavam só perdendo peso, eles estavam perdendo peso. Você lembra do vídeo que a gente fez? A gente vai pôr o link aqui embaixo também. Eu tô passada. Todos os vídeos principais, gente, que a gente vai se referir aqui, o link dos vídeos vai aqui embaixo pra quem não tiver visto. E eu vou pôr um vídeo extra. Lembra do caso que a gente cobriu da Casa dos Horrores de Badan? Sim. Que eles faziam exatamente isso? Esse cara achou um jeito de fazer a mesma coisa, só que fazendo as pessoas jejuarem por vontade própria. Elas não estavam presas. E aí vamos continuar a matéria, né. Autoridades que analisaram 112 corpos, tá, já pulou para 112, em sua maioria de crianças, afirmam que a principal causa das mortes foi fome, resultado do culto ao jejum extremo pregado por pastores. Eu vou pôr a foto aqui do pastor, para vocês verem uma foto do culto acontecendo, né. E aí vamos à matéria. Autópsias realizadas em corpos encontrados numa floresta ao sudeste do Quênia, onde membros de uma seita evangélica se reuniam, revelaram ausência de órgãos, segundo um documento judicial divulgado nesta terça-feira, dia 9, pela AFP, que também aponta indícios de tráfico. E aí tem um trecho do relatório. Laudos de autópsia revelaram que faltavam órgãos em alguns corpos das vítimas exumadas até agora, indica o documento, com data de segunda-feira, dia 8. O texto também menciona tráfico de órgãos humanos bem coordenado que envolve vários atores. Gente, É, ó, calma que tem mais informações que a gente não tinha. Aí ele resume um pouco o que foi o caso, né? Mais de 100 corpos, em sua maioria de crianças, foram descobertos em abril na floresta de Chacarola, onde se concentravam os fiéis de uma seita que recomendava o jejum extremo para conhecer Jesus, entre aspas. A floresta de 325 hectares fica próxima da cidade costeira de Malindi. E investigadores estão em busca de valas comuns. De acordo com a Cruz Vermelha Queniana, há registro de 212 desaparecidos, então tem 100 corpos faltando. De acordo com as autópsias realizadas em 112 corpos, a maioria das vítimas morreu de fome após ter supostamente seguido os conselhos do Paul Nteng Mackenzie, um autoproclamado pastor da Igreja Internacional das Boas Novas. Entretanto, algumas das vítimas foram estranguladas, golpeadas e afogadas. Indicou na semana passada o responsável pelas operações de autópsia, o médico Johansen Oduor. O Mackenzie, tá, ele tá preso atualmente, ele tá guardando julgamento detido e ele vai ser processado por terrorismo, segundo os promotores responsáveis pelo caso anunciaram no dia 2 de maio. O Mackenzie Nteng, ele tem um programa de televisão intitulado Mensagem dos Últimos Tempos, que é literalmente ele falando sobre mensagens dos últimos tempos do fim do mundo, e desde 2017 ele tem um canal no YouTube. Esse canal ainda tá ativo, parece que ainda tem vídeo circulando. Não sei, tá, gente, ao certo aqui não especifica na matéria se o canal ainda tá ativo ou se o YouTube derrubou, mas a galera guardou algumas coisas e dá pra ver em outros hum, lugares, não sei. Mas nesse canal ele fala basicamente o que que é do demônio e o que que não é. hum, Segundo ele, você não usar dinheiro vivo, ou seja, você fazer transações eletrônicas usando Wise, banco digital, etcétera, é do demônio. uhum, E usar perucas, que é um hábito bem comum na África, né, você usar as mulheres africanas usam bastante peruca. uhum. Aparentemente é coisa do demônio também, segundo ele. Faz todo sentido se você não pensar a respeito. É. E ele não aparentemente, gente, ele não é o único pastor dessa rede que tá envolvido em jejum/tráfico de órgãos, tá. Nesse documento que a polícia queniana divulgou, a Direção de Investigações Criminais, a DCI, pediu também o bloqueio das contas bancárias de outro pastor chamado Ezequiel Odero. Ele Uhum, foi preso em 28 de abril por conta desse caso, parece que ele era
da mesma igreja do Mackenzie, que eles trabalhavam juntos, mas o Odero foi solto na quinta-feira passada, Hum. quinta-feira passada sob fiança. Segundo o DCI, o Odero também tinha um canal de TV e recebeu enormes transações em espécie, precedentes das quantias entregues pelos fiéis ao Mackenzie. O Mackenzie pedia que os fiéis vendessem suas propriedades para dar o dinheiro para ele. Uhum. No momento, o Mackenzie está sendo acusado de homicídio, sequestro, radicalização, genocídio, crimes contra a humanidade, crueldade infantil, fraude e lavagem de dinheiro. Apenas. Apenas. O Odero admitiu em abril que 15 pessoas morreram durante suas intervenções espirituais na mesma floresta em que foram encontrados mais de 100 cadáveres na propriedade do Enteng. Gente. É. Apesar, né, do Odero ter dito isso, os advogados dele falam que os falecidos já estavam em estado crítico quando chegaram na fazenda, o que a gente imagina que não seja, enfim. Ó, e aí vem a frase do advogado, tá? Preparem-se para ficar nervosos. Quando as Hum. pessoas morrem, a polícia é informada. Não houve nenhum caso de mortes em que as forças de segurança não tenham sido informadas. Esse é o argumento deles. Ah, não, a gente chama a polícia. Ah, então tá tudo bem. Solta o É, homem, gente. pois Tá é, tudo né? bem. É. Gente. E é isso que a gente tem até agora, gente. O que eles falam é que o presidente, né, o William Ruto, presidente do Quênia, prometeu agir contra eles e todas as pessoas que usam a religião para promover uma ideologia obscura e inaceitável. E comparou essas mortes a atos terroristas. Bom, pelo menos isso, né? Pelo menos eles estão sendo rígidos em relação a isso, porque tem tanta gente que não. Tem tantos países que não são. É. Quando o assunto é religião, quando o assunto, tipo, tudo entra naquele guarda-chuva de, ai, liberdade de religião, sabe? Liberdade de expressar a minha religião. E daí vários abusos ficam protegidos nesse guarda-chuva. Mano, e total ele falava que dinheiro era coisa do demo pra ele lavar dinheiro, porque a galera só pagava em espécie e eles não conseguiam É, rastrear a claro, grana. Ele claro. devia, imagina, ele não só pegava todo o dinheiro desse povo, como ele ainda vendia os órgãos. Ele, tipo, ele literalmente. E as pessoas já emagreciam pra ter os órgãos colhidos mais fácil, achando que era pra encontrar Jesus. Mano. E é uma forma que você mata a pessoa sem deixar rastro, né, tipo, o que que eles vão falar? Que você não atirou na pessoa, você não esfaqueou a pessoa, você não atropelou a Ah, e pessoa, teve umas que ele tipo afogou ainda, ele nem esperou o povo. é verdade, teve uma que ele afogou, é verdade. Teve gente que ele nem esperou, tipo, morrer de inanição. Ele devia estar com pressa por algum motivo pra aquela pessoa, Hum. né? Tipo: "Minha filha, eu prometi seu intestino já faz um tempo, seu fígado já faz um tempo, você precisa acelerar esse processo de emagrecimento". Mano, que coisa horrível, a capacidade de um ser é isso que às vezes a gente cobre alguns assassinatos aqui que são tipo, a pessoa esfaqueia a outra, ou a pessoa atira na outra, ou a pessoa, sabe, faz alguma coisa horrível, um ato terrível de violência. Mas os casos que mais me impressionam são casos em que um ser humano consegue ver o outro sofrendo por dias e dias e dias. Porque, tipo, se fosse uma pessoa que eu odiasse, tipo o Breivik ou, sei lá, o Bolsonaro, eu teria muita dificuldade de ver aquela pessoa sofrendo sem 2 dias na minha frente sem fazer alguma coisa pra ajudar. Por mais que eu odiasse aquela pessoa, que eu queria ela morta, eu jamais ia ver uma pessoa sofrendo, se acabando na minha frente, sem eu fazer nada. Eu não conseguiria fazer isso. Esse é o tipo de crime, porque ele é um processo tão demorado e a pessoa senta lá e ela não faz nada. Não, ela não Ela só não só faz olha. nada, ela incentiva você a continuar, É. né, porque também tem o lance dele ser espiritualmente responsável por aquelas pessoas, né. Sim, abuso Então espiritual completo. exatamente, é É. total. Mas tipo aquela moça, como que era o nome dela? Lacey Fletcher, que ela morreu no A sofá de Lacey casa. Fletcher, sim. Tipo, você vê uma pessoa se acabando ali, se deteriorando na sua frente por dias, semanas, meses, e você não faz nada, sabe, é o Você é a minha inclusive limpa a casa em volta dela, né, é, o que é então, e eu mais acho que isso é de uma maldade que é.
De novo, se fosse a pessoa que eu mais odeio na face da terra, eu não conseguiria ver a pessoa É, sofrendo por mais de 2 dias sem ajudar a pessoa. sim. Não, é absurdo. É É absurdo, não é, tem não é tem desumano, eu acho que essa é a definição de desumano, sabe, porque é, você não ter nem o mínimo de empatia por outro por uma pessoa que é um ser humano igual a você, sabe. é, é Então, eu acho bem é bem difícil, é bem é o tipo de coisa difícil. que bom, e ainda faltam que a gente sabe, né, pelas estimativas da Cruz Vermelha, 100 corpos ainda para serem encontrados, 100 pessoas para serem encontradas que têm família, que têm amigos, que tem gente procurando por elas, né. Fora quem Uhum. a gente não deve saber. Gente. É isso, gente, por enquanto, o caso tá aí, a última atualização que a gente teve foi de 2 dias atrás, a gente tá gravando numa quinta, dia 11, essa notícia foi do dia 9. Uhum. É assim que está o caso. Esse é o andar. Esse é o andar. E vamos para o próximo. Vamos falar de coisas um pouco menos um pouco menos ruins, mas também ruins, porque, né, esse é um podcast De barra coisas canal ruins. de coisas ruins, enfim. Próximo caso, gente, Marlene Warren, vocês lembram? Não faz tanto tempo assim, da mulher que foi assassinada por um palhaço maluco carregando balões? Pois é, gente, basicamente o que aconteceu foi que ela se separou do marido, o marido começou a ficar com uma outra mulher, a Sheila, e essa mulher por desavenças, por não gostar da ex-mulher do namorado, foi lá, se vestiu de palhaço, foi até a casa da Marlene, que a Marlene gostava de palhaços. É isso que eu acho mais bizarro, tipo, a Marlene gostava de palhaços, ela tinha quadros de palhaço em casa. Ela foi até a casa da Marlene com balões e flores, entregou e a Marlene falou: "Ah, que tipo, que legal". E ela tomou um tiro na testa. E o filho da Marlene, por anos, teve problemas com droga, problemas com depressão, com ataque de pânico por causa do incidente, e a Sheila não foi pega. A Sheila Um detalhe é que depois, né, que a Marlene morreu, a Sheila casou com o ex-marido da Marlene e os 2 ficaram vivendo com o dinheiro da Marlene. uhum, Porque da sim, família toda era a Marlene que tinha grana, né, ela tinha várias é. propriedades e tal. E o filho ficou o quê? Sem nada, porque eles não tinham se divorciado ainda, né, eles estão separados. Ah, eu achei que eles já tinham se divorciado, mas eles estavam só separados. Mas não foi provado o envolvimento dele, né? Não, então, e agora a Não. gente vai falar dessa atualização. Por quê, gente? Quando a gente encerrou o vídeo, foi a Nath que fez o roteiro, ficou muito bom, inclusive. Mais uma vez, parabéns por esse roteiro. Mas bem, a Sheila não tinha sido pega. Todo mundo sabia que tinha sido ela, mas o que ela fez foi pintar o cabelo de loiro, porque na época eles tinham, né, descrito a suspeita como sendo tendo cabelo bem escuro e tal. Uhum. Ela pintou o cabelo de loiro, mudou de cidade e eles abriram um restaurante em outra Restaurante, cidade é. e seguiram a vida. Finalmente, gente, antes tarde do que nunca, a Sheila Kim Warren, acusada e única suspeita de matar a Marlene Warren, ela assumiu a culpa pelo homicídio. Sim. Finalmente admitiu a O culpa. cabelo dela foi pego no carro do palhaço, né? Sim, Então ela teve que admitir a culpa uma hora, é. e daí o julgamento dela atrasou 6 anos, por causa da pandemia. E agora ela pegou quanto? 12 anos? É, a gente vai falar disso. Ela Hã. admitiu culpa, então, pelo homicídio, né? O homicídio aconteceu em 1990, como parte de um acordo com a promotoria. E eu vou pegar uma frase, o promotor responsável pelo caso, o David Orenberg, ele deu um statement, e o statement é: Sheila Kim Warren finalmente foi forçada a admitir que foi ela que se vestiu de palhaço e tirou a vida de uma vítima inocente. Ela será uma assassina condenada até o fim de seus dias. Hum. Pelo acordo, ela foi sentenciada de fato a 12 anos de prisão, mas ela recebeu 2.039 dias de crédito por tempo de pena cumprido, enquanto aguardava julgamento. São mais ou menos 6 anos. É. Além disso, como se não bastasse, uma lei sancionada na Flórida em 1990 concede abonos significativos nas sentenças por bom comportamento. Tendo isso em vista, o advogado da Sheila, ele estima que ela vai ser libertada no início do ano que vem, 2024. Ou seja, foi um tapinha, um Um tapa na mão. slap. Gente, ela premeditou um assassinato de primeiro grau. Ela não deu nenhuma chance da vítima se defender. Ela
ela literalmente ela conseguiu se livrar de Não, qualquer coisa. eu quero Porque dar um 12 adendo. anos e daí você sai em 7. Não, não, ela vai sair ano que vem. Então, vai ser É, 6 anos que ela ficou sim, presa, vai ser em 7, tem mas o razão. ano vai ser 7 anos. Não, e um detalhe, que originalmente, tá, os promotores estavam pedindo sentença de morte pra ela. Sim, eu não Só que sei eles por que que desistiram. eles desistiram disso, tipo, porque mesmo que o caso seja fraco, ainda é mais forte do que você sair gente, assassinato de primeiro grau com Não, é ridículo. premeditação, É 7 ridículo. anos. Não, foi ridículo. Ó, e aí eu tenho a fala do advogado que vai deixar todo mundo pistola, como eu fiquei. Eu não vou ficar pistola sozinha. Hum. O estado da Flórida originalmente queria executá-la, mas agora ela voltará para casa em 10 meses. Embora tenha sido difícil para ela se declarar culpada por um crime que ela não cometeu, foi meio óbvio que quando há uma garantia de que você estará em casa com a sua família, é melhor confessar. Enfim. É isso, cara. Dá vontade de sair andando. Desculpa, mas não. Um crime que ela não cometeu. O carro do palhaço tinha o DNA dela, tinha cabelo dela. Ela era a única suspeita, ela Ela era a era única muito pessoa suspeita. que tinha um motivo. Enfim. As mulheres da loja de fantasia descreveram ela. É. Descreveram ela indo alugar a fantasia. O filho da Marlene, o Joseph, ele assistiu o processo acontecendo online. Quando tudo aconteceu, ele tinha só 21 anos. E agora ele tá na casa dos 50. E quando ele teve o tempo pra falar alguma coisa, né? A única mensagem dele pro tribunal e pra Sheila foi: que Deus esteja com ela. Acabado, ele não tem nem força nem mais pra falar. O que ele vai falar? A Se vida for, dele foi completamente destruída. Ele teve a mãe da mãe dele teve a vida destruída, ele teve a vida destruída. O pai dele viveu muito bem com o dinheiro da mãe e a nova namorada, nova esposa. Ah, não, esse caso E é. Esse caso tipo, se você quer ver como o sistema falha com as pessoas, às vezes, é só ver esse caso, gente. O link do caso tá aqui embaixo, se vocês não tiverem visto. É uma atualização bem triste, assim. é. Mas é isso. E calma que Próxima tem. atualização. Próxima e última, gente. Próximo. O caso que todos vocês amaram acompanhar com a gente em surto coletivo, gente. O caso que a gente fez 3 partes. O caso que a gente espera que seja a última parte que a gente vai cobrir, mas a gente não sabe, porque ainda tá rolando, gente. Vamos falar de Katia Luz. Vamos falar de Cat Torres. Vocês lembram desse surto coletivo do ano passado? Gente, foi um surto coletivo e, tipo, eu quero saber de uma coisa apenas. Hum. Como tá Yasmin Brunet? Yasmin Brunet tá metendo processinho, tá? Yasmin Brunet tá bem. Muito bem, muito bem. Gente, se vocês não lembram ou não acompanharam, se vocês tinham coisa melhor pra fazer nessa época, eu vou Nós colocar não os tínhamos. A gente não, na época não tínhamos. Mas os links também estão aqui embaixo. Esse vídeo saiu em 3 partes. A gente fez a treta ia saindo, a gente foi cobrindo em tempo real, assim. Porque foi realmente um surto coletivo muito grande e ninguém entendia o que estava acontecendo. Não. Até hoje É, eu não entendo o que tá acontecendo. Agora a gente tá começando a É por isso que eu trouxe essa atualização, gente. Agora a gente começa a entender o que tá acontecendo, tá? Porque todo mundo falou muito da loucura quando aconteceu o surto, quando elas estavam postando stories sem parar, e depois todo mundo parou de falar, mas esse caso segue andando. E aí eu me sinto até meio mal. Porque porque ao que tudo indica, a Letícia e a Desirê realmente foram traficadas, tá, gente? A gente fez muita piada falando, a gente É. espera que elas não estejam sendo traficadas, porque senão todas essas piadas vão ser de péssimo gosto. Então agora eu tô me sentindo meio mal. Eu achava que É. era tipo um surto coletivo pra ter clout, pra ter e pelo jeito não era bem assim, tá? Não, era mesmo. Não, então vamos falar um pouco sobre isso, tá? A Desirê Freitas, ela deu uma entrevista pro jornal O Globo em dezembro do ano passado, e eu vou ler uns trechos da entrevista. E eu acho que essa entrevista ajuda também a gente a entender um pouco melhor o que estava acontecendo, sabe? Hum. Ela diz: "Hoje eu tenho plena consciência de que fui vítima de Catiúcia Torres Soares.
Ela utilizou da minha fé, espiritualidade, empatia e do sentimento de amizade que eu tinha por ela para fazer com que eu me mudasse de país e efetuasse coisas que vão contra a minha essência. Por meio de manipulação e abuso de fé, ela fez com que eu me afastasse das pessoas que eu mais amava, até que me vi completamente sozinha, sem escapatória e totalmente sob o domínio dela. Gostaria de pedir desculpas e fazer uma retratação pública às pessoas para quem disse inverdades na internet. Fiz isso cumprindo ordem de Catiúcia. Nunca quis magoar ou manchar a honra de ninguém. Então eu gostaria de pedir desculpas a Yasmin Brunet quando proferi aquelas palavras. Foi novamente a mando da Catiúcia. Ela queria lançar uma cortina de fumaça acusando Yasmin Brunet de coisas que ela mesma realizava. Yasmin Brunet é uma personalidade pública que eu sempre admirei como modelo e agora como pessoa. Yasmin foi injustamente envolvida em uma confusão por preocupação altruísta e por querer nos ajudar. E essa hipótese foi muito levantada quando a gente cobriu o caso, né? Porque elas falavam de. Os absurdos que elas falavam tinham uns pontos meio específicos. Não, elas falavam, tipo, o cativeiro que elas estavam, de como que era o esquema de tráfico de mulheres, tráfico humano, era bem específico. E a gente vai chegar nesse A ponto. gente eu lembro que a gente Uhum. chegou a comentar, a gente: "Mano, é claro que isso tá acontecendo, não é possível, É, não é possível que não. Quem é que vai dar todo o seu dinheiro e mudar pra um outro país e viver lá na casa da fulana, sabe, tipo, negando toda a família sem falar com ninguém dos seus amigos, da sua família, com nada. É claro que sim. era, enfim. É, e aí, sobre a Letícia, quem deu as declarações, em nome da Letícia foi o advogado dela. O nome do advogado dela é Luiz Henrique Santana. Ele disse: "Ela, Letícia, negou que houvesse qualquer abuso", porque vocês lembram que ela acusou o pai de abusar dela, mas era uma história que não Sim, fazia sentido? não. É uma história bem bizarra, eu não sei nem de onde ela tirou, ela falava que quando a mãe ia pra roça, e a mãe nunca foi trabalhadora. Pois é. Então, ela diz, ela, Letícia, né, negou que houvesse qualquer abuso. Disse que foi instruída por Cati Torres a dizer isso para manter a família afastada. O delegado disse que irá pedir o arquivamento desse inquérito, porque a família dela chegou a ser investigada, Uhum, pelo que ela falou, né. O advogado foi questionado também, né, e ele acrescentou que a Letícia também mentiu, a mando da Cati Torres, sobre as acusações feitas a Yasmin Brunet. Que foi, né, aí a matéria resume o que aconteceu, que a gente já uhum, cobriu e tal. O advogado da Yasmin Brunet ainda não se pronunciou, mas eu acredito que porque a Letícia e a Desirê estavam sendo processadas também por calúnia, né, eu acredito que esse processo contra a Letícia e a Desirê vai ser derrubado, uhum, e vai se manter só o da Cati Torres, né. uhum. E aí foi confirmado que além dos vídeos que as meninas eram obrigadas a fazer, a Cati Torres teria manipulado também mensagens e telefonemas feitos pelas garotas aparentes e amigos. Sempre que alguém ligava tentando, né, fazer elas voltarem para casa e tal, ela entrava. Uma outra coisa que a Letícia fala é que quando ela, a Desirê e a Cati Torres foram presas no Maine, foi quando a ficha caiu, sabe? Uhum. Elas falaram que naquela altura a Cat Torres já tinha recebido várias ligações da polícia americana, por conta da repercussão que o caso tinha tomado, e que ela sentou com ela e com a Desirê, né, pra combinar o que elas tinham que falar perante as autoridades estadunidenses. Pois é. Sempre um bom sinal. Quando a pessoa que não está te traficando, não está fazendo nada contra você, tem que coordenar as histórias que vocês 3 vão contar. Ótimo Poi sinal. Pois é. E aí quando a polícia viu que as histórias eram ensaiadas, ela e a Desirê tiveram os vistos cancelados e foram levadas pra uma prisão pra imigrantes na Geórgia. Uhum. E a Letícia disse que foi quando elas foram separadas da Cade Torres que a ficha caiu, que elas estavam sendo, entre aspas, manipuladas todo o tempo. É, porque daí a influência acaba, né. É. E Corta a aí raiz do corta a problema. raiz. Exato. E aí, elas conversaram com investigadores americanos que perceberam que estava rolando um caso de manipulação espiritual, emocional e entre outras coisas, né. E eles deram um prazo de 3 meses para as 2 deixarem os Estados Unidos em esquema de deportação voluntária. Uhum. Mas elas preferiram voltar para as famílias imediatamente, elas não quiseram esperar os 3 meses. Certo. E aí vem a parte mais bafônica de tudo isso, tá, gente, que é uma matéria que também foi publicada pelo Globo, por enquanto o Globo tá dando com exclusividade
essas Hum. matérias, esse Esses esse updates. surto, esses updates. Então eu vou ler para vocês uma matéria publicada pelo jornal O Globo no dia 24 de abril desse ano, Hum. foi escrita pelo jornalista Arthur Leal. Na denúncia em que o Ministério Público Federal justifica a prisão da falsa guru Catiúcia Torres Soares, de 34 anos, a Procuradoria revela, em trechos obtidos com exclusividade pelo Globo, a rotina cruel a que a acusada submetia suas vítimas. No Texas, uma das jovens aliciadas por Cati Torres, de 26 anos, teria sido coagida a trabalhar mais de 13 horas por dia num strip club, onde começava a se apresentar ainda de manhã. Para preservá-la, ela será identificada. Gente, todo mundo sabe quem é, porque ela é identificada como D. A letra D, enfim. Hum. A guru está sendo acusada de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual nos Estados Unidos. Com base nos depoimentos obtidos pela Procuradoria-Geral, Cati Torres, após conseguir a confiança de D, passou a explorar suas fragilidades usando seus supostos poderes de bruxa. A jovem era manipulada e coagida a cumprir as ordens da acusada. Contra a vontade dos pais e colegas próximos, a vítima largou o emprego fixo que tinha na Alemanha e se mudou para o Texas em abril do ano passado para passar por uma espécie de iniciação na casa de Cati. Já na primeira semana, foi forçada a fazer faxina e cozinhar para Torres, além de fazer o atendimento aos clientes da falsa guru, como uma espécie de secretária. Também foi ordenada a cortar contato com parentes e amigos e a distanciá-los. A exploração, pouco a pouco, foi se tornando mais grave. O MPF narra que até o dia 2 de novembro de 2022, Cati Torres aliciou, alojou e acolheu a jovem brasileira D mediante fraude, com a finalidade de submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo e a qualquer tipo de servidão e de exploração sexual, prevalecendo-se de relações de coabitação e hospitalidade, e sob jornada exaustiva e condições degradantes. Dizendo estar falando através do que ela chamava de avós, como se fosse a entidade da seita criada por ela, a ex-modelo teria submetido a vítima a uma rotina extenuante em clubes de strip, que começava às 10 da manhã e ia pelo menos até às 11 da noite, sem nenhum tipo de descanso. Mano, imagina você começar o seu dia num strip club. Strip club de manhã já é Gente, é tão triste, né? é a coisa mais triste da face da terra. É um strip club de manhã. Só E deve daí os aposentados. Quem tem os desempregados aposentados? Que tipo, gente, o povo tá trabalhando, né? e os alcoólatras. É. E gente que não tem um trabalho. E Não deve nem entrar muito dinheiro. então, e daí É. você começa a dançar. Tipo, você começa a fazer strip às 10 da manhã e daí você não acaba até às 11 da noite. Gente, você fica dançando, tipo, você fica você fica igual aquela salsicha, sabe, de De posto de posto. gasolina que fica É. Não, e gente, ó, o dinheiro arrecadado era todo entregue à falsa guru. Uma conversa por WhatsApp mostra a preocupação da Catiúcia para que o lucro fosse entregue escondido do namorado dela, Zachary Mencken. E aí tem uma conversa dela por WhatsApp que é assim: esconde então aí a grana de novo pro Zack não ver as notinhas de $1. RS, RS, RS. A D tá conseguindo trocar lá agora. Ou seja, essa cachorra ainda tinha a cara de pau de falar de não querer que o boy dela visse a gorjeta, porque, gente, nos Estados Unidos, basicamente, é só pra isso que você usa a nota de $1, né? Se a é, pessoa gente. aparece com 50 notas de $1, você sabe como ela conseguiu esse dinheiro. É por isso que ela fazia, que ela pedia pra elas trocarem o dinheiro, sabe? Ah, Nesse período, de acordo com a denúncia, Catiúcia obrigava que a outra vítima mantida sob seu poder e testemunha no inquérito recolhesse os pagamentos e gorjetas obtidos através da exploração sexual de D, contasse as notas e as depositasse em banco. Dessa forma, todo o montante era integralmente entregue a guru e detalhe sem imposto, né?
porque era recebido em espécie. Além da exploração nos clubes de striptease, Dee também passou a ser obrigada por Katy Torres a se prostituir, de acordo com a acusação. Fotos e contatos seus foram colocados em sites de acompanhantes como Models World, onde Katy se apresentava como mulher inesquecível que fará seus sonhos se tornarem realidade. Ela era identificada pelo nome de Giovanna Dancer. Além de tudo, é brega a Katy Torres, né? Porque é Giovanna Dancer. E os serviços oferecidos ajudaram a acusação a dimensionar a gravidade da situação. Acompanhante, fetiches, fantasias, massagem, disponível para todos os públicos, casais, grupos, homens, transexuais e mulheres. Gente, ela tinha que dançar 12 horas por dia, 13 13. horas por dia. E depois ela ainda ia ter que fazer o povo feliz dos fetiches, gente. Bom, gente, olha como acabou a história de... Assim, como a gente espera que acabe a história de Katy Torres, né? Ela, hoje em dia, Katy Torres... Na cadeia a vida toda, que é isso que ela merece. Katy Torres está no complexo penitenciário de Bangu, gente. Amém. Que fique lá. Ela foi presa ainda nos Estados Unidos, né? Acompanhada das duas meninas. As meninas não estão presas, obviamente. Gente, e a defesa da Katy Torres nega todas as acusações. Já entrou com pedido de habeas corpus, alegando que o caso seria de competência da Justiça Comum e não da Justiça Federal, e destacando que a denúncia dizia respeito a apenas uma das vítimas, só a D. Mas a Letícia foi lá de quê? De cheerleader? Mas o pedido foi negado, não se preocupe. Pelo menos um caso tá acabando bem desses 3 que a gente trouxe, né? O advogado dela, então, o nome dele é Rodrigo Alves da Silva Menezes, ele resolveu apelar para a instância superior, o Superior Tribunal de Justiça, na STJ. Ele já recebeu o ofício e deve analisar o pedido, mas ao que tudo indica, a gente não vão soltar a Katy Torres, não, porque ela tem risco de fuga, né? É claro. Eu acho que ela vai ficar em Bangu até o julgamento, mas a gente não sabe, né? Ao que tudo indica. Gente. É isso, gente. O buraco é muito mais embaixo e com certeza vai aparecer muito mais coisa. Gente do céu, coitada dessa Desirê. É muito pior do que a gente pensava, né? É muito pior. Eu achava, tipo, o que ela fez basicamente foi, ela fez o Andrew Tate. Que é, tipo, você se apaixona pela pessoa, pelo guru, e daí você vai lá e quando viaja com ele, quando você vai ver, você tá trabalhando de cam girl por 16 horas por dia. Sim. Foi isso que ela fez. Ela fez, tipo, venha pra mim, aceita, seja uma bruxa, seja uma pessoa iluminada, e daí eu vou... Você vai trabalhar de 13 horas por dia no strip club, e depois disso você ainda vai fazer o povo feliz com fetiche. Gente, tem nos nossos vídeos, tem vídeo dessa cachorra falando: ai, vocês têm que ver, eu estou vendendo um plano de mestre. Ela usa o termo plano de mestre. Você vem pra cá e eu faço as bruxarias pra você ter tudo que eu tenho. Ter toda essa casa, esse dinheiro, esse marido. E, gente, tudo isso que ela tinha era explorando sexualmente pessoas ingênuas. É impressionante. Contando notinha de $1. É impressionante o que você pode conseguir se você tiver escravos. Eu sou muito sortuda. Olha tudo que eu construí. Eu mereci! Eu mereci! Gente, é absurdo. E eu fico imaginando esse namorado / marido dela, né? Parece que eu não lembro agora, tá, gente? Mas pelo que se não me engano, é um moleque de 22, 23 anos, assim. Ele é bem novo. É. Porque ela foi casada, mas ela separou depois de meses, né? Então, assim, gente... Gente, é o desespero. Imagina, a gente espera realmente que a Desirê procure ajuda agora, tenha o auxílio, né, que ela precisa, ela vai precisar de auxílio psicológico, de ajuda psicológica, de ajuda financeira, ela vai precisar de apoio da família que ela alienou, então a gente espera realmente que ela consiga toda a ajuda que ela precisa para se recuperar disso. Ela falou que... Gente, é muito trauma, é muito trauma. Pra uma pessoa. Ela deu uma declaração falando que esse é o ano que ela vai se reconstruir, então ela pediu, né, respeito à privacidade, acho que até por isso que... Claro. Gente, porque eu me senti até mal quando eu vi, porque realmente eu achei que fosse um surto coletivo por clout quando aconteceu tudo, né? A gente brincou com a ideia de que elas estavam fazendo tudo isso pra aparecer, né?
porque a gente estava especulando: "O que que tá acontecendo?". A gente não sabia, mas a gente também sabia que tinha a possibilidade de ser um tráfico humano, mas a gente não sabia o quão fundo isso ia, né, tipo, o buraco era muito mais embaixo, era muito mais fundo do que a gente podia imaginar. Nossa, pra mim, ela estava colocando essas mina pra, tipo, responder o WhatsApp dela. É, tipo, a gente achou que fosse, tipo, o tráfico humano era, tipo, de repente, ela tá, sei lá, trabalhando como cam girl ou alguma coisa assim, Não, e pra mas não nunca era nenhuma coisa que a gente tá ou, tipo, eu achava que elas estavam trabalhando, tipo, de sugar baby, sabe, de sim, mas assim, acompanhante. nunca me passou pela cabeça que o dinheiro não fosse pra elas. Pra mim era elas vivendo a vida delas, tipo: "Ai, faz o que eu fiz, vou te arranjar o casamento aqui". Eu nunca imaginei que Nunca elas ia imaginar que ela trabalhava, tipo, e 13 horas no strip club e ainda e tinha entregava o dinheiro pra outra. Pra mim, elas estavam, tipo, juntando dinheiro desse jeito meio errado, tinham usado uns chá meio errado e estavam malucas. Gente, foi bizarro, gente. foi Eu espero realmente que a Desirê que ela ache toda ajuda, todo auxílio, todo suporte, né, todo apoio que ela precisa para se recuperar disso, porque e até formalmente a gente pede desculpas, tanto ela quanto sim, a Letícia, formalmente desculpa pelos comentários de mau gosto ou pelas piadas sim. de mau gosto que a gente tenha feito quando a gente não sabia da O que profundidade do caso. A gente realmente não sabia, foi de um lugar de ignorância que esses sim, comentários saíram, essas piadinhas saíram, porque a gente nunca ia imaginar que vocês estavam passando por aquilo. E, gente, só paz e poder pra vocês daqui por diante, pelo amor de Deus. nossa, não, eu tô chocada, de verdade, porque e é engraçado, aí a gente para pra pensar como as redes sociais mentem, né, porque você via, teve um momento desse surto todo e gente, de novo, tudo isso tá nos vídeos que o link tá aqui embaixo, então, que ela começa a falar, tipo: "Ah, imagina se elas estivessem sofrendo", e tem umas fotos dessa galera nos lugares bem de luxo, assim. Uhum. Então, realmente, nunca que eu ia imaginar que, tipo, que elas estivessem catando todo o dinheiro em notinha, entregando pra essa cachorra. Essa cachorra, é um termo que eu posso usar que o YouTube não Cachorra. essa cachorra, é. Gente, como eu tô indignada, tipo, eu acho que assim, sei lá, você quer vender aqui nos Estados Unidos não é nem legal, eu não vou dar minha opinião, assim, a mais, não vou falar mais besteira, mas, tipo, gente, sei lá, Em se a resumo, que é. ela apodreça em Bangu. Esse é o resumo Nossa, da sim, é ópera. isso Em mesmo. resumo, é isso. Eu espero que tenha alguma mina que puxe o cabelo dela todo dia em Bangu, sabe, que tinha que dar aquele puxão do nada, assim, tipo, pá! Sim. É isso. Que ela tenha hemorroida para o resto da vida. É isso que eu É, desejo. que ela tem aquelas aftas, sabe aquela afta bem no cantinho da boca, assim, aquele Que machucado, nunca cura. que nunca cura. E que toda comida seja salgada daqui por Que diante. Que é muito pra salgada. toda vez que ela comer ainda afetar Doer. a afta, doer Que a toda afta. comida tenha muito vinagre, sabe, você Isso, come, muito limão, isso, e muita pimenta pra piorar a hemorroida. e é isso, É isso, gente, gente. esses foram os updates. Eu comecei o vídeo falando que eu jamais ia ver uma pessoa que eu odeio sofrendo sem ajudar e terminei o vídeo desejando que a pessoa tenha hemorroida para o resto da vida e que toda comida que ela coma tenha pimenta. É E é isso. isso, gente. Eu vou embora, deixa eu até dormir já. E adeus, gente. A Natália não é responsável pelo que ela fala, porque ela está no chão da sala. Eu tô no chão da sala, o que que você vai fazer comigo? E eu até perdi o rebolado aqui. Por isso que não dá pra. Eu nem sei, eu fiquei até confusa. Eu buguei. Esse vídeo me bugou. É Ah, isso. é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses updates e eu espero que você se inscreva no canal, comenta, faça seu, sei lá, sua crítica, sugestão, o que você quiser. Se você sugerir um estúdio, eu preciso aceitar, porque, de novo, eu estou no chão da sala. Então, é isso, gente. E não se esqueça que tem vídeo no canal todo domingo às 11 da manhã e toda segunda-feira, Spotify, Deezer e em qualquer lugar que você encontra seus podcasts, estaremos lá com novos episódios do Patramada Criminal. E sejam bons, busquem conhecimento. E E não muita luz passe pra vocês que não vem. fome. Muita luz que não venha da Catiúcia pra vocês, gente. É, Só. basicamente, coma, não atenda a porta se um palhaço tocar campainha e pau no catiluz. E goodbye. E Tchau. tchau.